1h30 antes no aeroporto, irmãos, e oramos a Deus em São Paulo. O irmão foi levar nós de van, e quando nós descemos no aeroporto, o servo de Deus foi me saudar, falou assim: irmão, Deus preparou essa quantia. Presta bem atenção, irmão. Você vai levar essa quantia, não é tua, não. Essa quantia você vai deparar com um irmão bem simples e humilde, na viagem que você for. E quando você deparar com esse irmão simples e humilde, eu vou tomar o teu coração. Deus vai te visitar e você vai dar essa quantia para ele. Falei: tá bom, irmão, Deus abençoe. Irmãos, era um pacote de dinheiro, não contei, mas era bastante. Um pacote de dinheiro todo gomado. Aleluia, irmão. Tanto de nota de R$ 50, mas um pacotinho grande mesmo, tudo gomado, com as gominhas amarelas, irmão. Irmãos, eu agradeço a Deus, a carteira nem dava para fechar. Aí, irmãos, aí eu agradeço a Deus, nós fomos, irmão. Quando eu estava dentro do avião, lá nas nuvens, quando a aeromoça chegou para servir um suco e um lanche, o Senhor me visitou, irmão. Santo é o Senhor que está aqui. Aleluia, o Senhor me levou lá na madrugada do sonho, no pé do café, que eu bati, e o Senhor falou: olha para o teu lado, aonde vai chegar o dia onde o empresário, tá? Você vai estar dentro também de um avião levando a minha palavra. Olhei do lado, os homens tudo acorrentado, irmãos. Aleluia, aleluia, aliança de ouro, irmão. O Senhor visitava mais o meu coração ainda e dizia: olha aí, a minha palavra cumprindo. Eu cumpro a minha palavra ou não cumpro? Irmão, senti aquela força de um gigante. Aleluia, o nome do Senhor. Chegamos em Goiânia, o servo de Deus pegou nós, levou para a casa dele, irmãos, tomou um café rápido. Aleluia, seria mais ou menos umas 9h da manhã. E de repente o irmão falou: irmãos, eu vou contar uma parte para os irmãos aqui. Eu vou levar os irmãos ali no terceiro quarteirão da minha casa, e ali tem uma extrema necessidade. Eu não vou contar nada para os irmãos, para que não venha atrapalhar Deus operar. Mas eu tenho uma extrema necessidade. Nós vamos lá. Nós tomamos um café rápido e fomos, irmão. Quando nós chegamos no quarteirão, o servo de Deus falou que tinha casa, ele apontou com o dedo e falou: a casa é essa aqui. Quando eu olhei, irmãos, bendito seja o Senhor. Eu sempre falo, irmão, Deus, ele não é testemunha, ele é juízo. Aleluia, do que eu estou falando, irmãos. Quando eu cheguei diante daquela casa, que eu vi aquele portão grande, o servo de Deus, irmão, tocou o interfone e de lá o portão já foi levantando. O Senhor me levou no sonho da madrugada. Glória a Jesus. Aquela voz que saía: aqui está alojado o espírito da morte e o ademoniado de Gadareno. O Senhor me fez lembrar, irmão, que pelo portão, pela casa, eu conheci que era a casa do sonho da madrugada. E eu entrei, irmão, dentro daquela casa. Irmãos, eu confesso diante de Deus, diante de vós, eu nunca vi uma casa bonita igual aquela. Vocês têm uma noção, entrava uma sala muito enorme, aleluia, aqueles tapetes, pisava o pé até afundava, irmão. As paredes, uma parte era só vidro, irmão, bendito seja o Senhor. É uma coisa que eu nunca vi, irmão, bendito seja a Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, corrimão, ali parecia ouro, irmão, que subia para cima, assim, para os quartos, irmão, e embaixo aquele tanto de quarto, irmão, uma casa que eu nunca tinha visto. Mas de repente, irmão, o Senhor começou a me visitar e falou assim: meu servo, fica na comunhão, porque hoje vai cair o cavalo e o cavaleiro também aqui hoje. Irmãos, os irmãos muito conhecem, eu não tenho solicitude não, irmão, aleluia, mas eu tenho prazer e alegria de servir a Deus naquilo que Deus me pede, irmãos. E quando Deus me visita e me pede, irmão, eu faço igual aquela pobre viúva, nem que seja a última moeda, eu lanço na arca do tesouro, irmão, mas eu quero ver a obra feita. Glória ao nome do Senhor. Perguntei para os companheiros, vocês tinham comunhão para abrir aquela oração? Um dizia para mim: não, irmão, o irmão já está com a chave de oração, serva a Deus. Irmãos, eu confesso diante de Deus, meu, já estava tomado dentro daquela casa, e de repente eu falei: Deus seja louvado, a glória de Deus me tomou dentro daquela casa. Os irmãos perdoam pela expressão, irmão, eu comecei
aleluia, vai lá dentro daquela casa, bendito seja o Senhor. Irmão, eu fui, irmão, e dizia assim, Deus tomava a minha boca e dizia, quantas fortunas que tem empregado dentro dessa casa, mas a alegria foi embora, aleluia, e entrou aqui há 6 meses atrás, um espírito da morte junto dele, o endemoniado de Gadareno, mas se você estiver na mesma comunhão que eu tô, nós vamos procurar onde está esse espírito agora. Irmãos, eu saía a direção na porta e dizia essas palavras, espírito da morte, junto com o demoniado de Gadareno, aonde você está? Irmãos, e nada, e de repente eu dizia para os irmãos, droga a comunhão, bendito o Senhor, e eu tomado por Deus ia em direção a outra porta e dizia, espírito da morte, aonde você está? Irmãos, quando eu fui a direção à penúltima porta, era uma porta maior, diferente, uma porta, irmão, de tábua, glória ao nome do Senhor, de madeira, aleluia, e nela tinha um papagaio desenhado. Eu fui a direção àquela porta e dizia essas palavras, espírito da morte, aonde você está? Eu vi, irmão, quando deu um pontapé na porta, melhor, uma bica, a porta bateu de um lado para o outro, saiu de dentro daquele quarto uma moça, mais ou menos 18 anos de idade, loira, aleluia, puxava o cabelo da cabeça e vinha à minha direção em grito, aleluia, Jesus, eu tomado por Deus, dizia para aquela moça, espírito da morte, aleluia, o Senhor, aonde você... Eu falei assim, o Senhor me perdoa, irmão, Deus tomava na boca e dizia, aleluia, quem que é você? Dizia, você não está me conhecendo, eu sou o espírito da morte, e o Senhor me tomou e dizia, espírito da morte, então hoje Deus marcou um encontro com você aqui, e Deus marcou um encontro que a vida e a morte, e aonde a vida chega, a morte tem que dissipar. Olha! Pus a mão na cabeça dela, Deus batizou com a promessa do Espírito Santo, a glória de Deus entrou dentro daquela casa, quem tinha linguagem, aleluia, Deus tomava na linguagem, na virtude, no poder, foi mais ou menos umas 4 horas de oração, irmãos, Deus libertou a casa, olha, e o nome de Deus está sendo glorificado, então dá glória ao teu Deus nesta noite, porque o o espírito da morte entrou dentro da tua casa para arrancar a vida do teu filho, da tua filha, para jogar no mundo das drogas, em nome de Jesus, seja liberto agora. Amém, Senhor, glória a Deus. Aleluia, Jesus. A vida encontrou com a morte naquela casa. A morte foi embora, a vida entrou. Está lá a moça, louvando e glorificando a Deus. Quem crê da glória a Deus, que o anjo, aleluia, que passou naquele dia e marcou os umbrais da porta, vai marcar a tua casa também. A morte pode passar na tua rua, mas o que é teu não leva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O nome do Senhor, na alegria, irmão. Serva de Deus nos chamou e dizia, irmão, meu filho é dos mais ricos aqui, nós vamos para o sítio dele, está um pouco fraco na fé, vamos fazer um churrasco, vamos se alegrar, aleluia, vamos levar alegria, vamos para lá, irmãos. Naquele momento, irmãos, meu coração fechou e o Senhor falou, dentro do meu coração, meu servo, toda a honra e toda a glória a mim pertence. Irmãos, eu chamei a serva de Deus um canto, na alegria, irmão, com cuidado. Ale, irmão, estou muito contente de estar na casa de irmão, nós estamos muito contentes de estar aqui, ver a obra que Deus fez, irmãos, porque ela contava para nós, irmãos, que a filha dela fazia 6 meses que estava presa dentro do quarto, irmão, só saía para não ir no banheiro, muito difícil sair do quarto, bendito seja Deus, e ela, irmão, tinha perdido, acho que era 7 quilos, irmão, porque ela não estava dormindo, a mãe dessa serva de Deus
porque tinha que estar a noite inteira olhando, irmão, que ela tinha tentado, acho que 6 vezes, irmãos, tinha tentado suicidar, bendito, tirar sua própria vida. Ela falou, irmão, não tá dormindo, irmão, perdi 7 quilos, irmão, porque preocupado que ela tentando suicidar, irmão. Bendito seja Deus, mas, irmão, bendito seja, eu não tenho, irmão, palavra de agradecer primeiro a Deus e segundo os irmãos que vem enviado como anjo na minha casa para Deus fazer essa obra, irmão. Agradeço a Deus, irmãos. Aí conversei com a serva de Deus, irmãos, na comunhão, na alegria, irmão. O dia que Deus preparar, eu creio que Deus vai criar um caminho. Nós vim aqui, nós vamos visitar os teus filhos, irmão. Mas agora, daqui a gente está indo para Brasília. Bendito seja Deus, para a casa do tio do nosso irmão. Aleluia. E vamos, irmãos, de lá nós temos que voltar para São Paulo. Irmãos, agradeço a Deus, ela muito meio triste, irmão, mas aceitou, né, irmão, porque não tinha como, Deus sabia, irmãos, e nós fomos, irmãos, para Brasília, chegamos em Brasília, o servo de Deus, ele pegou nós ali e levou para casa dele, irmãos, se alegramos, irmãos, aí, irmãos, no outro dia, a serva de Deus fez o almoço e falou, irmãos, vamos orar um Pai Nosso para nós almoçar. Irmão, naquele Pai Nosso foi mais ou menos umas 3 horas de oração. Aí, irmão, o céu abaixou entre nós dentro daquela casa. Isso já foi lá em Brasília, irmão. Irmão, Deus batizou a serva de Deus com a promessa, irmão, do Espírito Santo. Irmãos, e depois, irmãos, bendito, irmãos, na época, irmão, tinha 13, 14, acho que é 15 anos, irmão, na graça. Irmãos, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Deus batizou a serva de Deus mais ou menos, irmãos. Ali nós oramos meio-dia. Ela falou nas linguagens do anjo, irmãos, até 15 para 7 da noite. Nós se arrumando para ir para o culto. Ela que voltou, falou português, irmão. O esposo dela dizia que quando eles via falar numa busca dos dons, eles corriam lá, irmão, que era o desejo dela, é falar nas linguagens do anjo, irmão, e por graça e a misericórdia de Deus, Deus apareceu naquele dia e batizou a serva de Deus com a promessa, irmão. Irmão, foi uma alegria, irmão, quando chegou de tardezinha, a casa da serva de Deus lotou de irmãos, irmãos, e naquele momento o servo de Deus da casa falou assim, irmão, falar uma coisa por irmão, tem um índio aqui, que faz 2 meses que Deus chamou ele na graça, ele tem 12 filhos lá no Maranhão, eles estão vindo para cá de mudança, mas já faz 2 meses que estão aqui, obedeceu, e esse índio está na casa dos parentes nossos aqui na roça, eu liguei para ele, que os irmãos iam estar aqui em casa, do sul de Minas e os de São Paulo, e que era para ele descer para saudar os irmãos, e ele está chegando aí nós falou, irmão, glória a Deus. Irmãos, passou mais ou menos 10 minutos, o índio subiu a escada. E a casa estava bastante cheia, irmão. Esse índio chegou, saudou um, saudou o outro, saudou e foi saudando, irmão. Quando o índio chegou e me saudou, irmão, que eu respondi amém, aleluia, o Senhor me visitou, irmãos, aleluia, Deus é juízo disso aqui, o Senhor me visitou e falou para mim, meu servo, a quantia que eu preparei em São Paulo, que não é tua, que eu falei, meu servo, que você ia deparar com um homem simples e humilde, é do meu servo índio, glória a Jesus, irmãos, e eu na minha mente, eu conversava com Deus, falei, Senhor, até aqui eu não errei, eu acredito e creio que eu estou enviado do Senhor aqui, dentro desta casa, Senhor, nesta missão. Até aqui eu não errei, não quero errar, Senhor. Na minha simplicidade, eu vou pedir licença por mão, vou entrar dentro do banheiro, trancar a porta e vou orar a Deus e vou pedir um sinal, sinal que vi na mente, bendito seja Deus, vou pedir para o Senhor esse sinal. O que vi na minha mente, eu vou ter uma certeza que as quantias do teu servo índio, irmãos, naquele momento, irmãos, pedi licença, irmão, eu posso usar o banheiro do irmão? Sim, irmão, fica à vontade, entrei dentro do banheiro, tranquei a porta, prostei o meu joelho, e o que vem na minha mente, igreja, bendito irmãos, foi isso, eu falei, Senhor,
se o teu servo índio, eu vou sair lá, vou entrar no meio do teu povo ali, tá? Porque a casa estava cheia, irmão, tu falava numa hora só, na barueira, eu vou entrar no meio, Senhor. Se o Senhor tomar o teu servo índio, ele vir e me pedir dinheiro, eu sei que essa quantia do teu servo, irmãos, aleluia, isso aí é impossível. Os irmãos imaginam a gente conhecendo o servo de Deus pela primeira vez, chegar e pedir dinheiro, irmão, isso é impossível. Vai para Deus fazer uma obra, irmão, não tem nada impossível. Por isso que eu estou nessa live para anunciar, aleluia, o nome do Senhor, que Deus vai entrar no impossível para que o nome dele na tua boca será glorificado. Irmãos, então, aleluia, saí do banheiro, entrei, irmãos, ali no meio daquela muvuca, tudo falando uma hora só. De repente, irmãos, o índio veio, deu uma volta, eu só de rabo de olho, ele chegou perto de mim, bateu no meu ombro e falou essas palavras, cupó, magó, poré. Eu falei, irmão, não estou entendendo, fala no português. Ele falou, homem branco, me dê dinheiro. Glória a Jesus. Senhor me visitou, irmãos. Aleluia. Peguei aquele tufo de dinheiro, pacote de dinheiro, tirei e dei na mão dele e começou a chorar, irmão. Falei, não, índio não quer dinheiro de homem branco, índio está brincando. Falei, não, irmão, foi um sinal. Aí eu chamei o irmão da casa e falei, irmão, Deus fez uma obra aqui agora, irmãos. Aí o irmão da casa, como todos falavam numa hora só, o irmão batia a palma e dizia assim, irmãos, presta atenção, todo silêncio, o irmão do sul de Minas precisa de contar uma obra que Deus fez aqui agora. Aí eu comecei a falar, irmão, que Deus preparou, irmão, nós saindo do aeroporto lá de São Paulo, o servo de Deus deu uma quantia de dinheiro, um pacote, falou que não era meu, eu ia deparar com o irmão simples, humilde, e o Senhor ia me visitar, eu tinha que passar essa quantia. E quando eu saudei o servo índio, o Senhor me falou que essa quantia do servo de Deus, bendito seja Deus. Ranquei que dinheiro, começou a chorar, irmão. Aí eu falei pro irmão da casa, irmão, explica para ele, os irmãos que já tem muita intimidade com ele, explica que não é o homem branco que está dando, é Deus preparou para o homem branco trazer. Aí o irmão, com muito cuidado, conversou e pegou aquele dinheiro, irmão, chorando, aleluia, o nome do Senhor. Eu fiquei contente, irmão, e vi a palavra de Deus cumprindo a nossa vida, irmãos. E eu tinha que voltar, irmão, estava com R$22 na carteira, vai embora, irmão, no outro dia seguinte,